Olá, turminha do sexto ano, vamos realizar atividade. Esse vídeo nós vamos fazer atividades, certo? Espero que vocês estejam aí com o material, tá certo? Não vou dar resposta, vou explicando e a partir daí vocês tiram o entendimento e realizam as atividades, certo? Vamos aqui na página 11. Agora é com vocês, vamos lá. Observe o mapa a seguir e responda as perguntas. Temos aqui um mapa, né? O mundo, a ocorrência de vulcões e abalos sísmicos, né? A bolinha laranja são áreas com abalos sísmicos e o triângulozinho vermelho, área de vulcanismo, certo? Letra A. O que está representado no mapa? Como você descobriu isso? Olha, gente, trabalhando com mapa, né? Então a gente vai ler o que para descobrir? O título e a legenda. De acordo com a leitura, você vai descobrir o que esse mapa está querendo nos passar. No caso aí, o título do mapa, ocorrência de vulcões e abalos sísmicos. E de acordo aqui, você vai olhar as legendas e vai entender, compreender o que esse mapa está querendo te passar, certo? Vamos aqui à letra B. Compare este mapa com o mapa mundo principais placas tectônicas na página 8. Que relação é possível estabelecer entre eles? Gente, vamos voltar aqui na página 8. Nós temos aqui um mapa, certo? E nós podemos perceber, meus amores, que a intercorrência de vulcanismo está onde? Nas bordas das placas, certo? Quando aqui, por exemplo, aqui é uma placa, mais uma vez a minha mão é uma placa. As bordas de algumas placas nós podemos perceber a intensidade do vulcanismo, né, que acontece nelas. Então, por conta delas estarem nessas bordas, quando as placas se movem, então esse vulcão entra em erupção. Então está aqui marcado, ó. Você vê poucos vulcões, atividade vulcânica, no centro de uma placa, certo? Ela está mais o que? As bordas, certo? Vamos aqui à letra B. Compare o mapa. Não, nós já saímos da B, né? Agora nós vamos para a C. Em que placa tectônica o Brasil se localiza? Porque essa localização pode explicar o fato de não existirem vulcões em atividade e de não ocorrer terremoto muito intenso no país. Meus amores, ele está na placa sul-americana. Qual é a placa do Brasil? Sul-americana. No entanto, você pode perceber que o Brasil está no centro dessa placa. Então, ele vai sofrer, ele vai sentir esses abalos, esses choques, essas passagens de uma placa pela outra. Não, porque o Brasil está bem no centro. Então, quem está ali à margem das bordas é que sente maior esse abalo, mas quem está no centro, não, certo? Então, por isso que o Brasil não sente tanto, com tanta intensidade, esses abalos sísmicos. Agora, nós vamos aqui para ir além na página 14 e 15, certo? Quando você pensa em terremoto de magnitude acima de 7, logo lhe vem à cabeça destruição e perdas enormes, certo? Embora esse pensamento seja verdadeiro, as consequências de um terremoto não estão relacionadas apenas à sua magnitude. Por meio de um uso de tecnologias, os seres humanos podem reduzir consideravelmente os danos causados pelos abalos sísmicos, certo? Temos aí duas imagens, né? Em 2010, no Haiti, aconteceu um terremoto de 7 graus de magnitude. O país foi praticamente destruído e 200 mil pessoas morreram, além de 250 mil ficaram feridas e 1,5 milhão desabrigadas. Forte, né, gente? Em 2011, um terremoto de quase 9 graus de magnitude, seguido de uma tsunami, atingiu o Japão. O fenômeno causou a morte de 25 mil pessoas. Embora o terremoto do Japão tenha tido maior magnitude do que do Haiti, o número de mortos e destruição desse país foram muito maiores, se comparados ao evento japonês. No Japão, governantes e empresários investem maciçamente em tecnologia
planejamento para diminuir os impactos sociais e econômicos de eventos dessa magnitude. Vejam alguns exemplos. Olha aqui, a engenharia, né, desenvolveu a construção de prédios onde eles tivessem amortecedores. Não é para o prédio dançar junto com o terremoto não, tá, meus amores? Mas uma estrutura rígida, certo? A estrutura é mega rígida. Que um prédio foi construído e ele tá aqui seu pilar central. Se há um terremoto e é aplicado em cima dele uma força, ele vai tender o quê? A quebrar. E esse prédio vai ruir. Mas se esse prédio nele é aplicado em estrutura que é maleável, que tem alguns amortecedores, quando acontece o terremoto, esse prédio balança, mas não cai, certo? Isso é a tecnologia, né? Vamos aqui resolver as questões, tá? Características em comuns entre o Japão e Haiti é responsável pela ocorrência de terremotos nesse país. Meus amores, ambos estão localizados em áreas de instabilidade geológica, certo? Logo no encontro de placas. Então, isso gera esses abalos nesses dois territórios, certo? Segunda questão. Como pode ser explicada a diferença entre as consequências do terremoto no Haiti de 2010 e no Japão em 2011? No Haiti, a magnitude foi 7, né, que já é forte. No Japão, chegou quase a 9, mas você pode perceber que, de forma diferente, essas duas nações enfrentam esse mesmo problema. O Haiti não há estrutura, não há conhecimento, não há investimento. Já no Japão, o que? Há o conhecimento, há a questão da educação, a questão de haver fiscalização e realmente coisas que funcionem. Opa, existem alarmes. Quando soa um alarme, os moradores já sabem. Isso evita zero prejuízo e zero mortes, não, mas minimiza toda essa ação, certo? O que não acontece, infelizmente, no Haiti. Japão já se encontra completamente recuperado. No entanto, o Haiti, até agora, nós ainda podemos perceber bairros inteiros destruídos, porque o Haiti ainda não conseguiu se reconstruir, certo? Pesquise 2 exemplos de tecnologias que podem diminuir os efeitos causados pelos abalos sísmicos. Aqui já discutimos bastante sobre isso, né? Alarmes. O governo pode instalar algum tipo de alarme. Não aquele alarme ao ser destruído, o primeiro a ser destruído quando houver uma catástrofe, né? Pelo contrário, ele tem que ser o primeiro a entender que vai acontecer uma catástrofe e já, né, soar o alarme e as pessoas terem o tempo de se prepararem para tal, certo? Então, é aplicado toda essa tecnologia. Prédios, a construção civil no Japão já estuda essa questão de fazer um prédio com amortecedor, porque que a estrutura dele balance, mas que não haja prejuízo, que ele não venha ruir, porque tantas pessoas que estão no prédio como quem está na rua pode ser atingido, enfim, ter todo esse conhecimento, né? Vamos aqui para a página 16 e página 17, Conexão Brasil. Estudar essas questões que acontecem aqui no Brasil, certo? Meus amores, eu queria muito, não vou ler todo esse texto, certo? Eu quero que vocês leiam essa questão dos terremotos, Brasil, ocorrência de abalos sísmicos, certo? E agora nós vamos resolver aqui as questões, certo? Observe o mapa da página anterior em que estados não houve registro de nenhum abalo sísmico no Brasil. Opa! Né? Nós podemos ver aqui Amapá, Maranhão, certo? Piauí, Paraíba, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não há intercorrência de abalo sísmico. Até no nosso Ceará aconteceu, né, meus amores? Considerando a localização do Brasil na placa sul-americana,
Como pode se explicar a ocorrência de terremotos no país? Meus amores, mais uma vez, nosso Brasil não está situado nas bordas da placa sul-americana. Pelo contrário, ele está no centro da placa. Então, tia, mas por que há tanta intercorrência de abalos sísmicos? Mas a notícia de desastres, de tsunamis causados pelos abalos, não, porque o Brasil está bem no centro dessa placa, certo, meus amores? Vamos aqui. De acordo com o texto, quais são as características dos terremotos do tipo intraplaca, certo? Aqueles que ocorrem dentro do limite de uma placa ou nas suas bordas, certo? Eles ocorrem mais ou menos, ocorre profundidade de até 40 km e aparenta magnitude de baixo ou moderado, certo? Porque quando ela ocorre, essa placa aqui, ela se move ao terremoto. Magnitude baixa, é intraplaca, aconteceu mas quando o terremoto acontece pelo choque de duas placas, opa, o negócio já muda de figura, já fica mais sério, certo? Então, geralmente eles ocorrem, quando ocorre intraplaca, é mais leve, é levezinho, leve quando há o choque entre duas placas, certo, meus amores? Vou ficando por aqui, espero que tenham realizado as atividades, tá? E qualquer dúvida, entre em contato através do Clésio, tá? Beijo, beijo e até a próxima.